letra aí está lá, traços de não sei o quê. Não é? Às vezes são traços de amêndoas, mas às vezes são traços de coisa que você não quer ingerir. Né? É verdade. Né? E eles já botam, porque fazem um rótulo para se defender na polícia. Não é? É verdade. Quando fazem, porque a André está dizendo que tem produtos que têm alimentos e corantes, acidulantes, etc., ruins, que fazem mal para a saúde, que também estão ali meio... tem pesquisas mostrando que né? a indústria não está, algumas empresas não estão respeitando o limite máximo de adição de corantes nos produtos. Até uma goma de mascar investigada tinha 5 vezes mais corantes do que o estabelecido pela legislação. Então temos uma legislação. Sim, tem a Anvisa. Sobre o corante, essas coisas todas. A Anvisa da resolução 382 até a 388, ela lista todos os corantes, os 11 corantes que são permitidos no Brasil e a quantidade máxima que pode ser utilizado para cada alimento. Só que nós verificamos uma certa discrepância entre a quantidade que o fabricante pode adicionar e a quantidade que nós deveríamos ingerir máxima por dia, que seria a ingestão diária aceitável. Então, eu vou dar um exemplo. Para o corante amaranto, esse corante até que já foi proibido nos Estados Unidos e no Japão porque ocasionou câncer em ratos, câncer de bexiga em ratos, a quantidade máxima diária que nós podemos consumir, que é a ingestão diária aceitável, é de 0,5 miligrama por quilo de peso. No entanto, quando você vê na legislação, o fabricante pode adicionar até 10 miligramas desse corante por quilo de alimento. Então, eu acredito que eles façam dessa forma, partindo do princípio que ninguém vai consumir 1 quilo daquele alimento. Por exemplo, de bala, né, refrescos, ninguém vai consumir 1 quilo. Só que, de qualquer forma, acaba sendo uma quantidade grande. Se você somar tudo no lanchinho, já é overdose. Sim. E isso, para a criança, é que é mais preocupante. Só que, para o amaranto, é que a gente tem a maior discrepância. Para o amarelo crepúsculo, por exemplo, a adição aceitável é 2 vezes mais a nossa ingestão diária aceitável. 4 vezes, aliás, do amarelo crepúsculo, e do tartrazina 2 vezes mais. Mas, de qualquer forma, é uma quantidade a mais do que nós poderíamos ingerir, mesmo não consumindo 1 quilo daquele alimento. Tem estudo mostrando que as crianças estão consumindo quantidades além das aceitáveis, consideradas aceitáveis. Até um estudo aqui no Rio de Janeiro, que foi feito no Hospital Universitário, investigou 150 crianças e verificou que 90% delas consumiam quantidades a mais do corante amaranto, esse que foi proibido, porque causou relacionado a câncer de bexiga. 90% consumiam quantidade a mais e 20% delas consumiam uma quantidade a mais do amarelo crepúsculo do que essa faixa considerada de segurança, consumiam a mais. Então, mesmo que haja uma faixa de segurança, a gente vê que está sendo difícil. 90% a mais? 90% das crianças consumiam uma quantidade a mais do que a legislação estabelece como segura. Por quê? Onde que entra esse tal desse amaranto? Onde está presente? É isso que eu ia perguntar. Em iogurtes, amaranto em iogurtes, todos aqueles confeitos de chocolate vermelhos ou roxos, porque a indústria sempre faz uma mistura, né, dos corantes para obter aquela cor. E tem até gente, algumas, né, que eu fiz alguns vídeos na internet, algumas colegas me falam, depois que eu vi os seus vídeos, eu não como mais as balinhas brancas. Quando abre um pacote de confeito, eu não como mais as brancas. Mas a verdade não adianta, porque nós aprendemos na escola que o branco é a mistura das cores. É obtido pela mistura das cores. Então, você, às vezes, tem até uma quantidade de corantes maior no branco. Mas o amaranto está muito relacionado a alimentos de coloração vermelha. Gelatina tem. Ele também é conhecido como vermelho bordeaux. Só que tem um outro problema. A legislação não obriga que seja colocado o nome do corante. Pode ser por um código, INS alguma coisa. Só para o tartrazina é que existe a obrigatoriedade desde 2002, em face de algumas evidências que surgiram nos Estados Unidos, porque a tartrazina é o corante que está mais relacionado a câncer, a hiperatividade, a alergia em crianças. Então, em 2002, a Anvisa estabeleceu que não poderia mais designar tartrazina somente
com o código, deveria estar escrito tartrazina. Sim, mas esqueceu de avisar para a população o que é tartrazina. Isso. Nos Mas Estados Unidos essa já confusão de códigos, por exemplo, você sabe que a tartrazina no Brasil é denominada por C2-tartrazina. Nos Estados Unidos é Yellow Number 5, em inglês. Na Europa é 102, não é isso? Isso, são aqui três, também. pois é, INS são três 102. denominações INS pela mesma coisa. INS 102. INS quer dizer é um código internacional de numeração dos aditivos. Então, tudo que for aditivo é INS. INS, no rótulo, né? Não INS só quer dizer... INS, mas Não, existe não só, mas INS já é uma coisa fácil de guardar. Isso. Já vou decorar a partir de Isso, hoje, assim. INS. Né? INS já é perigo à vista. INS, é a numeração que se usa. INS. INS. International Numbering. Então, INS 02. Isso, 102 é o tartrazina. 102 é o tartrazina. 102. Aí tem No Brasil é C2, tartrazina. C2. Nos Estados Unidos, Yellow Number 5. Yellow Number 5. Eu sei mais, estou mais atualizada como é no Brasil, que é o INS 102. Agora, você sabe uma coisa muito interessante que a André também chamou a atenção? Tartrazina. 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 Esse tem que estar descrito não com INS 102, mas com o nome por extenso. Uma coisa Esse muito... que é o nosso inimigo agora mais grave. É o que está mais relacionado, é mas tem outros também. Em voga. Uma coisa muito interessante, as pessoas que comem fora, nós adultos comemos muito fora, quem come em restaurante ingere muito, parece que 200 vezes mais aditivos, corantes, do que as pessoas que se alimentam em casa. E hoje em dia, quem é que se alimenta em casa, normalmente? Quer dizer, você vê a quantidade, por quê? Porque nos restaurantes se usa muito substância para sulfitos, nitritos e etc, corantes. O glutamato monossódico, Glutamato, flavorizantes, etc. Então, tudo isso também está relacionado à vida das pessoas nas grandes cidades, também. Quer dizer, a qualidade de vida entra aí gritante, mas quem mora no interior pode almoçar em casa, por exemplo. Ou voltar mais almoçar e jantar, mas pra gente que mora numa cidade grande, é difícil. Imagina voltar em casa de São Paulo para almoçar. Só você morar do lado, né? Né? A gente também. Agora... Belo Horizonte, Brasília, todos esses lugares. Fora a vida social, que também é muito feita de congraçamentos e sair para jantar, etc. Né? O papel dos alergistas, atualmente, sem sombra de dúvida, orientar os pais a que as crianças alérgicas façam o mínimo de ingestão de corantes todo dia. Quer dizer, evitar sucos artificiais, balas, chicletes, porque os chicletes levam uma série de coisas, gelatina e assim por diante. Quer dizer, o papel é mais de prevenção. Agora, como é que a gente vai lutar contra uma indústria alimentícia tão potente hoje em dia, se não for através da educação? Tem que ser através da educação e da prevenção. Tem que trabalhar com a informação também. A informação é uma moeda, né, nesse caso. Vou voltar aí, doutor Loja, mas me conta mais desses corantes. Você falou de barrinha que não é barrinha de verdade. O que não é saudável? Na verdade... E que a gente compra como saudável. Por exemplo, iogurte, eu achava que era limpeza, assim, na história, entendeu? Não é. Depende. Pode ter esse maldito amaranto. Sim. Por isso até que eu trabalho muito com palestras onde eu ensino a interpretar os rótulos. Porque você, sabendo a informação, sabendo interpretar o que tem ali, você acaba conseguindo julgar se é um alimento bom ou não. Então, um alimento que todo mundo pensa que é saudável e não é, até eu coloquei no vídeo da internet, é a gelatina. Toda mãe acredita que é saudável, mas ela é basicamente uma mistura de açúcar e corantes. 70% da gelatina é açúcar. Até para a gente comparar a quantidade de açúcar da gelatina, é só você comparar o peso do pacote diet e o peso do pacote comum. A diferença só vai ser o açúcar. Então, é uma mistura basicamente da gelatina diet para a quantidade de açúcar, que na diet não tem, sendo mais aceita para diabéticos, mas quanto à quantidade de corantes, não.
acaba não sendo uma troca melhor. E o outro problema da gelatina são os corantes. Então, em várias gelatinas de coloração vermelha, tem o amaranto, tem a tartrazina nas colorações amarelas. E muitas pessoas comem porque acham que tem colágeno. Mas a quantidade de colágeno da gelatina é irrisória. É melhor tomar um comprimido de colágeno. E nem mesmo, né? Há um mito que considera que se você consumir colágeno, sua pele vai ficar mais firme, mas não é bem assim, porque quando nós consumimos colágeno, ele é uma proteína grande, ele é quebrado em aminoácidos e entra na corrente sanguínea na forma de aminoácidos. O que vai garantir que ele se refaça em colágeno na pele é exercício e com auxílio da vitamina C. Então, tanto faz vir essa proteína do colágeno, quanto esses aminoácidos virem de outras fontes de proteína, por exemplo. Aí já a barrinha de cereal, que eu comentei também, né, que é um alimento que, na verdade, não é de todo mal, só que não é tão maravilhoso quanto as pessoas pensam. Então, até na palestra que eu oriento a leitura dos rótulos, nós vemos que em vários dos ingredientes da barrinha de cereal está listado açúcar. Algumas têm açúcar como primeiro ingrediente, que isso é uma boa informação. Quando for ler o rótulo, vê na lista de ingredientes. O primeiro alimento, o primeiro ingrediente é o que está em maior quantidade e aí vai decrescendo. Então, algumas barrinhas apresentam como primeiro ingrediente a sacarose, que é açúcar. E tem também um outro problema. Muitas vezes o consumidor acaba não conseguindo saber se tem açúcar, porque o açúcar tem vários nomes. Tem açúcar, glicose, glucose, sacarose, xarope de milho, que também significa açúcar. Peraí. Açúcar. Isso, são o que eu Açúcar, não, fala que eu vou anotar e as pessoas em casa também vão ter a chance de prestar mais atenção. Sacarose, sacarose, glicose, glucose também, que é a forma em inglês. Xarope de milho também que é um outro tipo de açúcar, mas que tem os mesmos efeitos. André, e algum outro... o mundo da Magali caiu. Caiu. Mas ela gosta de melancia, ela adora frutas, né? Eu vou ter que ter os cuidados. Eu vou pegar depois a liçãozinha com você, com o problema aqui. Não é? Não, mas a Magali, ela tem hábitos saudáveis também, acho que dá para mudar. Quer dizer que deve se substituir, então, a fruta é a grande saída, né? Sim, fruta, porque ela verdura, legume. Tem pesticida, mas... sim, mas os efeitos benéficos dela superam, no caso sem da dúvida. melancia é perfeita, porque tem uma casca grossa, não vai penetrar tanto, né? Se discute porque até no início, né, até na semente, às vezes tem alguma certa quantidade, é muito complicado. Só que, de qualquer forma, é melhor. Até as frutas, elas têm nutrientes que auxiliam o fígado nesse processo de excreção. Então, o quê? Tipo abacaxi? Qualquer fruta, né? Elas mas as mais aquosas, tipo abacaxi, melão, assim? Que auxiliam na excreção de aditivos? Não, de maneira geral, todas elas. Todas elas. Tem algum nutriente que vai auxiliar o fígado. O fígado tem que estar bom para que tenha essa excreção. Eu passei anos achando que esse amarelo crepúsculo era o nosso inimigo público número 1, não é? Ele também, em alguns estudos têm mostrado, sim, aumento da hiperatividade em crianças. Isso é interessante porque nunca se falou tanto em hiperatividade em crianças, como se fala hoje. Pode estar ligado também a esse coragem. Sim, e nunca se falou tanto em alergia em crianças, em asma, bronquite, rinite, como se fala hoje. Você conhece algum estudo ligando a rinite, a bronquite? Não, nós até hoje não tem nenhuma comprovação de que seja o desencadeante. Essas substâncias, principalmente os corantes, a tartrazina, é tida como um agravante dos sintomas. Quer dizer, se você, vou dar um exemplo, se você tem alergia à aspirina e a anti-inflamatórios, a tartrazina pode entrar aí nesse bloco de agravar e produzir até urticária crônica. Você deixou de tomar aspirina e anti-inflamatórios, mas continua ingerindo a tartrazina nos alimentos, você pode manter o processo alérgico, por exemplo, no caso da urticária. Crianças que têm dermatite alérgica, em vez de ter rinite, ter asma, tem dermatite atópica, que nós chamamos. Se as crianças começam a ingerir muito corante, vão se coçar mais, e isso vai agravar os coisas. Quer dizer, nos estudos duplos cegos, até hoje, não demonstraram que seja ele o desencadeante. Ele pode ser
ou agravante. A Então, boa até coisa o ele momento, não é, né? boa coisa não é, boa coisa não é, de certeza absoluta. Então, é por isso que a gente sempre bate na tecla de evitar que os indivíduos alérgicos que têm maior propensão, porque isso também acontece, não acontece em 100% da população. Logicamente, senão nós não estaríamos aqui com saúde até hoje. Estaríamos todos empolados. Pois é. Então, isso acontece num grupo de indivíduos que já tem uma certa predisposição para isso. Quer dizer, se o indivíduo já é um predisposto a ser alérgico, ele tem maior predisposição para ter esse tipo de reações com o corante. Mas o que eu achei interessante na questão da Andréa, da curso de rótulo, porque a gente passa a vida se sacrificando em relação às coisas, os alimentos, né? Eu não vou comer isso porque tem açúcar, não vou comer aquilo porque tem e não sei o que lá. E aí quando você vai comer uma barrinha de cereal, um iogurte, você não pode ser enganado. Pois é. Eu particularmente adoro iogurte, mas às vezes você está com vontade de comer uma coisa maravilhosa, um doce, uma coisa assim sedutora, e você faz a opção do iogurte. Então essa opção você faz com a intenção de ter uma boa saúde. E pode até ser. E pode até ser, dependendo desde da que você olhe o composição. rótulo. Então você Isso. tem que ser uma fera em rótulo. Sim, e não É é o que difícil. você é. Me dá umas dicas aí, vai. Sim. Ah, tá. Eu queria- Eu sei que tem vídeos na internet, no YouTube, né? Isso, no YouTube Tem vídeos no YouTube da Andréia Moura Só digitar explicando Andréia rótulos. Moura, nutricionista tem. Hein? Andréia Moura, nutricionista. Nutricionista aparece. Tá. Ele mencionou um pouco antes do programa para mim do aumento de número de alérgicos no mundo nos últimos anos. Isso é interessante. Sem Meio, sombra de meio dúvida. preocupante também. O número de alérgicos está aumentando cada vez mais, porque o casamento entre as pessoas alérgicas aumentou, logicamente, se a população aumentou. E, em segundo lugar, o modo de vida que as pessoas levam hoje. Elas levam hoje nas grandes cidades, trancafiadas em apartamentos, a maioria dos casos, né? Deixaram de ter vida ao ar livre, comem coisas artificiais à vontade. cheio de Em corante. relação aos sucos de fruta, que a Andréa está falando, qual é a casa que hoje não tem um pacotinho lá de suco em pacote ou engarrafado, etc. Né? E aquilo ali, existe uma opção de substância para manter aquilo vivo. Quer dizer, com gosto adequado, que não modificou o sabor, etc. E tal. E hoje nós temos em cada esquina do Rio de Janeiro uma loja de suco de fruta natural. Quer dizer, as pessoas procuram comprar coisa industrializada, por isso é cultural, isso é uma coisa que nós... E também pela comodidade, porque aí você Nós já está na sua casa, já está tudo lá, Pois é. né? Nós Tá tudo importamos pronto. isso dos países industrializados, como os Estados Unidos e Europa, porque as pessoas não têm muito tempo, preferem comprar o suco em pacotinho e não fazer o suco na hora. Espremedor é ótimo, né? Pois é. É muito Verdade. fácil É um fazer mundo suco. moderno, a vida moderna, né? E Você tudo isso trabalha mais, você favorece- tem menos tempo, você se tranca mais no computador dentro de casa, você tem medo da violência, não sai na rua. A criança de antigamente, no meu tempo de infância, era uma criança que corria na rua. Hoje em dia você, no máximo, corre no playground, né? Isso na melhor das hipóteses. Então tudo mudou muito, né? Tem um estudo interessante, muito interessante, que está mudando, inclusive, a fisiopatologia dessas doenças alérgicas. Está comprovado, todos nós temos o que nós chamamos de microbiota. Isso é, nós temos uma flora de bactérias, de fungos, etc., de micro-organismos que vivem nas nossas mucosas. Muito bem, mucosa respiratória, digestiva e tal. Está provado que o indivíduo que vive mais entre quatro paredes tem uma microbiota diferente daqueles que vivem ao ar livre, que tem mais vida ao ar livre. Então, a hipótese higiene, que explica um pouco por que a alergia respiratória, por exemplo, está aumentando no mundo, é justamente isso, que as nossas crianças não têm pé no chão, não tem sujeira, não é cascão, entendeu? Então, não tem contato com a vitamina PS. A vitamina PS nada mais é do que porcaria e sujeira. Que a criança precisa disso também. Ela precisa desenvolver uma microbiota de fora do ambiente indoor, quer dizer, de dentro de casa, e ir para fora de casa. Por isso que uma das recomendações que nós alergistas fazemos é vida ao ar livre. Quanto mais vida ao ar livre a criança ou indivíduo alérgico tiver, melhor. Porque até essa modificação do contato de bactérias fora do ambiente domiciliar é melhor do que aquelas que contato Traz dentro. anticorpos, né? Muito bem. Me dá uma aulinha rápida do Sim, rótulo. do que interpretar nos rótulos, né? Então,
primeira questão, lista de ingredientes, sempre tem que ler, e a ordem com que os ingredientes são listados segue uma ordem de proporção. Então, o primeiro ingrediente listado é o que está em maior proporção. Então, evitar os alimentos que têm açúcar como primeiro ou segundo ingrediente, que tiverem sal como primeiros ingredientes ou alguma gordura. Segundo ponto, da gordura trans. Alguns alimentos têm lá, na tabelinha de composição, né, aquela de informação nutricional, tem lá que tem 0 de gordura trans. Só que a legislação só obriga que as empresas listem no rótulo que tem 1 grama de gordura trans quando for realmente 1 grama. Quando tiver 0,3, 0,5, não precisa colocar. E o que acontece? Aquela tabelinha de informação nutricional, ela traz informação nutricional muitas vezes de uma quantidade muito inferior ao que você vai comer. Por exemplo, o pacote de biscoito recheado, a tabelinha, lá, os valores daquela tabela se referem a 2,5 biscoitos. Só que dificilmente alguém vai abrir o pacote de biscoito recheado para consumir 2,5 biscoitos. Então, tem 0 de gordura trans em 2,5 biscoitos, porque 2,5 biscoitos teriam mais ou menos, sei lá, 0,6 gramas. Só que se você consome o pacote todo, isso vai dar quase 2 gramas de gordura trans. Então, significa que você comeu gordura trans. Então, o primeiro ponto... Biscoito recheado não adianta. Eu já tive uma médica aqui que disse que biscoito recheado é sinal de sintoma de osteoporose. Entendeu? Queimou o biscoito recheado total. Até na alimentação escolar não é permitido mais colocar. Legislação de alimentação escolar não pode. Então, essa questão das gorduras trans, do açúcar e verificar a porção do rótulo, né, que é o que eu acabei de falar. Não se engane achando que o que você viu ali no rótulo é o que você vai comer, até em relação às gorduras. Tem um pacote de salgadinho que ele traz a informação referente a 1/4 do pacote. Então, você abre o pacote e metade é ar. O resto, com certeza, você vai comer inteiro, só que a informação que está lá no rótulo, né, naquela tabelinha, é referente a 1/4 daquilo. Então, você tem que multiplicar tudo por 4. Então, você vai 4 comer... calorias, 4 Isso, 4 vezes mais gordura do que está ali, 4 vezes mais energia açúcar, do que está ali. ou caloria, Isso. São essas as principais. Tem algumas outras. Na tabela também. do rótulo, vê a quantidade. Porque, por exemplo, eu nunca prestei atenção, também não como há anos biscoito recheado, mas nunca prestei atenção que é 2 biscoitos e meio, né? E isso disfarça bastante a gordura trans. E tem um ponto chave para você saber se tem gordura trans ou não. Não só verificar lá na tabelinha se tem 0. Gordura vegetal e gordura vegetal hidrogenada significam trans. Então, não confie somente no que está lá na tabela, como zerado ou não. Veja nos ingredientes, lista de ingredientes. Tem uma outra coisa que eu notei que tem em lista de ingredientes, parece palma, uma coisa assim. Isso, gordura de palma. O que é isso? A gordura de palma, ela é uma gordura que está substituindo a trans. Então, a indústria viu que a trans, ela está sendo bombardeada. Então, substitui pela gordura de palma, que é uma gordura saturada, que também não faz bem. Então, acabou trocando 6 por meia dúzia. Então, é quase trans ou é trans a gordura de palma? Não, não é trans, é saturada. Mas é quase, saturada. Saturada e trans acabam tendo... São irmãs. Isso. Tá certo. Para que lado que a gente vai? Então, essa pergunta eu sempre ouço nas palestras também. Para que lado que a gente vai? Então, é uma questão que eu sempre ouço nas palestras. Antes eu encerrava minhas palestras falando dos malefícios dos alimentos, rótulo. As pessoas faziam isso mesmo. E agora, o que eu vou comer? O problema é que nós acostumamos a ver alimento como sempre algo que vem numa embalagem. Se retirar biscoito recheado, refrigerante e salgadinho da alimentação de uma pessoa, é incrível que ela ache que ela não vai poder comer mais nada. Tem muita coisa além. O nosso país tem uma diversidade de alimentos de dar inveja a muitos outros. Eu tenho amigas que foram para o exterior e já viram bananas serem vendidas em vitrines. Aqui, de tão raras que são. E vende uma, né? Custa cara dessa. E é normal a pessoa comprar uma banana. Sim, aqui nós temos uma variedade Por isso que eu grande. falei do desperdício. O ano inteiro, né? O ano inteiro, lindas. Infelizmente tem que ir para o intervalo, mas a gente volta já já. E volta para conhecer a Ana Belo. Suas lágrimas e suas rimas. Já já. Sem censura no programa da TV Brasil. Aqui reclamando dos rótulos. Aliás, eu vou reclamar muito, eu vou ver todos os vídeos
Andréa Moura, nutricionista. Vou ver todos. Porque rótulo é muito importante, a gente não dá importância devida. Ana Belo fez um CD chamado Lágrimas e Rimas. Isso. Da onde é a Ana Belo? Eu sou do Rio e me apaixonei pelo choro cantado, né? Depois que eu vi a Ademilde Fonseca cantar, eu fui convidada pela Marília Barbosa, que na época era presidente do Museu da Imagem do Som aqui do Rio, para cantar na entrega da medalha Pedro Ernesto, Ademilde. Isso foi em 2000. E, na verdade, na época eu não sabia muito quem era Ademilde, fui procurar, na época não tinha internet, nada disso, eu ficava muito no Museu da Imagem do Som. Hoje o Dr. Google hoje você resolveria. bota, sabe tudo, né? E aí eu ficava muito no museu, eu ouvia muita coisa, e aí eu aprendi 5 choros para cantar em homenagem a Ademilde. Cantei os choros no final, eu cantei O Que Vier Eu Traço, que era uma das músicas mais conhecidas com a Ademilde, e ela subiu no palco, aos 80 anos na época, para cantar comigo, rapidíssimo, aquela coisa exuberante. Eu fiquei totalmente apaixonada por aquele